Bom dia, pessoal. Essa semana é uma semana de revisão do conteúdo, das técnicas de demonstração, para depois a gente continuar, né, na próxima semana abordando as técnicas específicas no caso da teoria de conjuntos. Tá? Mas ainda, como a gente tem algumas coisas que a gente ainda precisa absorver bem e entender bem, então a gente optou por, nessa 8ª semana, fazer uma revisão das técnicas que a gente viu até agora, tá? E como utilizar elas, né, em alguns exercícios, né? Então é uma semana de revisão e exercícios preparatória para a próxima semana, em que a gente vai mesmo entrar diretamente nas demonstrações da teoria de conjuntos. Tá? O que eu quero comentar com vocês é o seguinte, são duas coisas, né? Quais foram as técnicas de demonstração que a gente viu até agora? Tá? Então, isso é uma coisa, né? E a outra coisa é a definição, né? O que é uma demonstração para a gente? Então, a definição de demonstração, né? O que é uma demonstração? Tá? Foram essas duas coisas que a gente viu e a gente vai revisar essa semana, tá? Porque na próxima semana a gente vai desenvolver mais sobre esses assuntos, né? Ok? Então, em termos de definição do que é uma demonstração, como a gente viu, né, nas aulas, é uma sequência de sentenças, tá? Uma sequência finita de sentenças. Todas as sentenças na sequência são admissíveis, né? Aqui eu tenho K sentenças, uma primeira, segunda, terceira, quarta, K sentenças. Cada sentença na sequência, ela é uma dessas 5 coisas, né? Ou ela é uma hipótese, ok? E aí você vai ter que declarar que ela é uma hipótese, ou ela é um axioma. Tá? O que é um axioma? É uma sentença que é considerada verdadeira sem questionamento, né? Digamos assim, de maneira intuitiva, na teoria, né? Você assume aquilo como verdade na tua teoria. Tá? Pode ser um teorema, então as sentenças que você pode incluir numa demonstração pode ser também um teorema, ou seja, algo que já foi demonstrado como verdadeiro, uma sentença que você já provou que ela é verdadeira. Tá? Sempre que eu falo sentença, vocês subentendem sentenças admissíveis, né? Porque das sentenças não admissíveis a gente nem fala, porque elas não têm significado lógico. Okay? Depois vem uma definição. Tá? Então, uma definição pode aparecer também nas linhas de uma demonstração. Tá? Uma definição é uma sentença que diz o significado de um novo símbolo que você está introduzindo na linguagem. Okay? E, por último, talvez o mais importante seja uma dedução lógica, né? Ou uma consequência lógica. Uma consequência lógica, tá? Das sentenças anteriores. Né? Das sentenças anteriores, ou simplesmente uma consequência lógica, né? Você pode dizer. Então são esses 5 itens que podem aparecer numa demonstração. Então uma demonstração é uma sequência de sentenças. A última sentença da demonstração é aquilo que você quer provar, é aquela sentença que você quer provar que é verdadeira. Tá? Cada sentença admissível dessa sequência aqui pode ser uma dessas 5 coisas, certo? E do lado da sentença você vai colocar uma justificativa dizendo por que aquela sentença que você está usando é uma dessas coisas aqui. Ou é uma hipótese, ou é um axioma, ou é um teorema, ou uma definição, ou é uma consequência lógica. Tá? E em relação às consequências lógicas é que você tem as técnicas. Tá? Então você tem as técnicas aceitáveis na teoria, tá? Que podem ser usadas para deduzir consequências lógicas. Então as técnicas da teoria te dizem quais consequências lógicas você pode tirar de outras sentenças. Tá? Então as técnicas que a gente viu até o momento foram as equivalências lógicas. Então são técnicas aceitáveis para a gente. Tá? Eu já explico melhor o que é uma equivalência lógica. Isso já foi falado, né? Tá? Isso aqui é uma revisão. Tá? Isso já foi falado, mas eu vou dar uma explicada. O modus ponens. Também vou revisar rapidinho. Né? O modus tollens. E talvez a sequência
a técnica mais importante que a gente viu até o momento, né? Até esse momento. Pessoal, minha gravação parou aqui, eu não entendi bem o motivo. Ele de repente parou de gravar. Vamos ver se eu consigo depois juntar os dois vídeos, tá? Num vídeo só. Eu não sei muito bem o que aconteceu, mas a gente vê isso depois. Então vamos tentar continuar aqui. A outra técnica, que talvez a mais importante das técnicas que a gente viu até agora, é a dedução, né? Dedução ou silogismo dedutivo, né? Deixa eu colocar aqui, dedução, né? Ou silogismo dedutivo. Ok, então deixa eu lembrar rapidamente, né, essas técnicas, tá? Para a gente continuar com essa nossa revisão aqui, né? Então, as equivalências lógicas, elas funcionam assim. Você tem uma tautologia que contém os símbolos C somente C. Tá? Então você tem alguma sentença que é equivalente a outra, porque essa sentença aqui, ela é sempre verdadeira. Tá? Então uma sentença S1 é equivalente a uma sentença S2 se essa sentença inteira que contém S1 e S2 for uma tautologia. Tá? Então em qualquer demonstração você pode chegar e substituir a sentença S1 por uma outra que seja logicamente equivalente a ela. Tá? Conforme a gente explicou nas aulas. O modus ponens, você tem uma sentença A e você tem a sentença que A implica B. Tá? Então a partir disso você pode deduzir B pelo modus ponens. Tá? Então essa é a técnica do modus ponens. No caso do modus tollens, né, você tem não B, tá? E você tem também a mesma coisa, A implica B. Tá? E a partir disso você deduz não A. Okay? E o silogismo dedutivo é quando você quer provar, né, para provar que A implica B. Então agora você não tem A implica B como hipótese, você quer provar isso, tá? Então você supõe que A é verdade, tá? Supõe isso como hipótese, tá? Numa certa linha I da sua demonstração, ok? E aí você continua a demonstração, tá? Vão ter vários argumentos aqui e você chega numa linha J, tá? E você deduz B, certo? A partir da hipótese A, você chega na conclusão de B. Tá? Então, com isso, você pode concluir, na linha J mais 1, você pode concluir que A implica B. Tá? E nesse caso aqui, a técnica é o silogismo dedutivo. Tá? Então, o silogismo dedutivo ou dedução é a técnica que permite você provar uma sentença da forma A implica B. Ok? Bom, pessoal, essa abordagem nossa, tá? Essa que aqui eu resumi bem de maneira simplificada, essa abordagem que a gente está fazendo, ela é uma abordagem simplificada, ou seja, a gente não está sendo 100% rigoroso na nossa abordagem da lógica no curso. A gente está pegando emprestado alguns conceitos da lógica formal, trazendo para o nosso curso, de uma maneira mais ou menos pedagógica, para a gente conseguir aprender algumas técnicas de demonstração e conseguir aprender a escrever. Ok? Demonstrações matemáticas. Tá? Mas a gente não segue uma abordagem 100% formal, por um lado. Tá? Por outro lado, a gente também não quer esconder as questões que existem em termos de formalização da matemática. Né? A formalização da matemática, ela tem problemas, tá? Tem algumas questões um pouco delicadas de se abordar. Eu poderia esconder todos esses problemas de vocês, fazer uma adaptação bem pedagógica, sem chegar nos pontos que são mais complicados, mais delicados da teoria, né? E dar para vocês uma coisa totalmente pedagógica, uma coisa, digamos assim, livre de qualquer problema, entre aspas, pasteurizada, né? Eu poderia pasteurizar a lógica e trazer para vocês. Eu não quis fazer isso, eu quis discutir com vocês os paradoxos, né? Os problemas de você tratar os conjuntos infinitos, né? Os problemas de formalização de uma teoria. Então a gente discutiu todas essas questões lógicas e ainda está discutindo, por um lado. Mas por outro lado, a nossa abordagem não é 100% formal, tá? Ela tem algumas adaptações mais pedagógicas para facilitar o aprendizado,
certo? Qual é o problema? É que você não vai encontrar em nenhum livro uma abordagem. Pessoal, esse aplicativo que eu estou usando para gravar o vídeo aqui, ele está parando os vídeos, acho que a cada 5 minutos. Isso não estava previsto, eu não tinha encontrado isso nas minhas versões anteriores desse aplicativo, mas depois eu resolvo esse problema, né? Mas enfim, como eu estava dizendo, a nossa abordagem ela é mais intuitiva, é adaptada, e você não vai encontrar essas coisas escritas dessa forma que a gente faz nos livros, tá? Porque a gente adaptou um pouco. Mas é possível a gente ler alguns livros e tentar entender as coisas dentro do nosso contexto, tá? Então, assim, eu peço que vocês leiam alguns livros, mas sabendo que o que vocês vão encontrar no livro não é exatamente igual à nossa abordagem, porque a nossa abordagem tem algumas adaptações pedagógicas, para não entrar em algumas complicações mais delicadas da formalização lógica, certo? Então, nesse sentido, a gente indicou a leitura do livro da Judith Gerstein, né? Que está aqui, certo? A gente recomendou a leitura das páginas 20 a 26, tá? Então vocês vão encontrar aqui, por exemplo, a definição do que é uma demonstração, como uma sequência de sentenças. Ela fala dessas WELF, né? As fórmulas bem formadas, que a gente chama de sentenças admissíveis. Ela fala o que é um teorema, tá? E então as coisas são muito parecidas com o que a gente faz, mas não é exatamente igual, porque, como eu disse, a nossa abordagem ela não tem exatamente dessa forma que a gente faz, isso você não vai encontrar em nenhum livro, tá? Mas tem coisas aqui que são, aqui tem as técnicas de dedução, né? Tem coisas que são interessantes de vocês lerem, tá? Porque é importante que a gente também tenha uma noção de como as coisas são feitas na literatura, tá? E aí tem vários exemplos de demonstrações, né? Cuidado com a anotação, né? Essa linha que ela põe em cima aqui é a negação, né? Tá? Então a gente pode pegar um exemplo aqui para fazer. Eu tenho agora pouco tempo para demonstrar, né? A gente poderia pegar esse exemplo aqui, vamos ver se a gente faz rapidinho, por exemplo, tá? Esse D' aqui é a negação, né? Então ela tem aqui eu tenho que ir mais rápido, pessoal, por causa desse aplicativo que eu não estava esperando que ele me desse essa limite de tempo, né? Então aqui eu tenho uma sentença S, no caso S, né? E eu tenho a sentença não T, né? Implica não S, certo? Deixa eu ver se eu estou copiando correto ali o exercício, né? E isso aqui tudo implica T, né? Tá? Então, pessoal, a gente vai ter que fazer um pouco rápido aqui, mas depois, se vocês tiverem dúvidas, a gente discute isso melhor nas dúvidas, tá? Então eu vou ter aqui S e não T implica não S, certo? Eu posso usar a eliminação do E, né? Eu posso ficar só com S aqui, tá? E também posso ficar com o não T implica não S. Eu teria que escrever as justificativas, tá, pessoal? Mas como eu estou falando, eu vou justificar falando, porque eu tenho que ir rápido, porque vai acabar meu tempo aqui, tá? Aí, usando dupla negação aqui, você sabe que o não S, ele é o não S, né? Então, você tem a negação desse não S que está aqui, tá? Então, por modus tollens, tá? Você chega aqui na negação, na dupla negação do T, tá? Que é a mesma coisa que o T, certo? Então, a tua hipótese foi essa aqui, certo? Essa aqui era a hipótese, ok? E aqui a gente chegou no T, né? Então, por silogismo dedutivo, a gente tem aqui na linha 5 aquilo que queria ser provado, tá? Que é aquela sentença lá em cima, que eu estou sem tempo de escrever aqui. Vamos ver se eu consigo rapidinho. Não T implica não S, tudo isso implica T, tá? Aqui você usou 1, 4 e silogismo dedutivo, tá? Eu não escrevi as justificativas, pessoal, porque ele já vai cortar aqui o meu tempo de gravação, tá? Depois eu procuro um outro aplicativo que eu consiga gravar melhor. Okay? Então, a ideia é que vocês leiam o texto da Judith, façam os exercícios que estão lá no final, certo? Mas os exercícios que foram indicados, mas façam o exercício do nosso jeito, tá? Você não precisa fazer do jeito que ela falou no livro. Você pode só pegar o enunciado do exercício e resolver do teu jeito, porque o nosso jeito de abordar é diferente do dela, tá? Então,
ler o livro, mas com essa mentalidade de uma adaptação do conteúdo para aquilo que a gente quer fazer no nosso curso, tá? Então é um pouco diferente.